Mateus capítulo 24, verso 3, diz: Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram os discípulos em particular, dizendo: Diga-nos, quando essas coisas acontecerão? Pergunta: Quando acontecerão essas coisas? Quando acontecerão? Como a primeira parte da pergunta não era sobre os sinais do fim, o que Jesus disse não ficaria pedra sobre pedra, e assim eles vêm a Jesus e diz para eles, e eles vêm para ele em particular, porque ele disse isso publicamente, e eles dizem: Senhor, por favor, nos diga, quando acontecerão essas coisas? O que acabaram de descrever tem um versículo anterior, a destruição do templo. Em suas mentes, o templo só pode ser destruído no final da guerra, se alguma vez seria destruído. Então, o que eles fazem? Eles não fazem a Jesus duas perguntas separadas. Eles pensam em suas mentes duas perguntas em uma. Mas vamos ver o que Jesus respondeu. Ele vai realmente falar dando uma aplicação dupla. Ele nunca separa as duas coisas, especificamente. Ele dá uma resposta que tem dupla aplicação. Vamos ler Mateus capítulo 24, verso 3. Vamos ler Mateus capítulo 24, verso 3. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram a ele em particular, dizendo: Diga-nos, quando acontecerão essas coisas? Vocês podem ver no verso que foi a destruição, verso 1, a destruição do templo. Então ele diz: Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Estas são as duas perguntas que perguntaram para Jesus. Eles perguntaram duas coisas, com sinais que levam à destruição de Jerusalém. Então, os sinais do fim. Então, o que Jesus faz em sua resposta é uma aplicação dupla. Desejado de todas as nações, página 628. Está escrito que Jesus fez uma aplicação dupla. Você sabe o que significa dupla aplicação? Cumprimento duplo. Agora vamos ler Mateus capítulo 24, verso 15. Diz: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê entenda. Então quem ler deve entender. Então, o que Jesus disse quando você estuda o livro de Daniel? Há coisas maravilhosas para estudar em todo o livro de Daniel. Há maravilhosos acontecimentos, mas quando Jesus fala de Daniel, estou dizendo que há coisas maravilhosas, mas destaca especificamente uma coisa para seu povo no fim do mundo. Qual é a coisa especial mencionada especificamente que você precisa estudar em Daniel e entender? Agora, é bom entender o livro inteiro, mas o que Jesus especificamente, ele diz que você precisa ler e entender: a abominação desoladora. Jesus disse que precisamos entender o que é a abominação desoladora. A abominação desoladora. O que é isso? O que é isso que precisamos estudar? Jesus disse: quem lê, entenda. Agora, antes de olharmos para o seu cumprimento profético, é o segundo cumprimento. Lembre-se que há uma combinação de acontecimentos, deve ter harmonia, cumprimentos com base na questão dupla, os sinais da destruição de Jerusalém e os sinais do fim do mundo. Para vermos a abominação desoladora sendo cumprida duas vezes, eu quero que olhemos para o seu cumprimento histórico e depois eu quero que olhemos para isso em seus cumprimentos futuros. Agora, vocês sabem que isso é tão importante que Jesus disse. Pergunta: você seria capaz de identificar quando a abominação da desolação é criada? Estou perguntando se você seria capaz de identificar com base no versículo que ele diz quando você deve fazer o quê? Ver. Então, a abominação da desolação não é uma coisa secreta que não possamos ver. E quando você ver qual é a liminar, não é apenas ver e entender, não. Sim, verdade, Jesus diz ler e entender, mas quando você ler e entender, quando vocês entenderem os eventos proféticos, revela o dever presente. No próximo verso, é o presente dever. O primeiro, em Mateus 24, versículo 15, vamos basicamente ler e entender essa profecia, e o próximo versículo é a injunção. Quando você ver os cumprimentos, este é seu dever. Qual é seu dever? Vamos ver agora quando Jesus fala sobre isso em sua primeira aplicação. Ele lida especificamente com a primeira aplicação para os discípulos. E é por isso que aborda especificamente a primeira aplicação, quando ele diz isso no verso seguinte: Então deixe-os, os que estão na Judeia, fujam. O que devemos fazer?
Eles devem fugir para os montes. Agora me ajudem. O que seria a Judeia? A Judeia representa a cidade, completamente fora da cidade, quando você ver a abominação desoladora se levantar. Vocês sabem quão urgente Jesus foi quando ele falou sobre isso. Era muito urgente. Ele disse, quando você ver isso acontecer, nem entre na sua casa. Fuja. Fuja. Agora vamos ver o que isto significa. Eu sei que quando eu vir esta abominação desoladora, eu devo fazer o quê? Fugir. Totalmente fora das cidades. Baseado no verso, fugir de onde? Da Judeia. O que simboliza? Cidades. Devemos fugir das cidades. Agora, eu posso quase ouvir alguém dizendo, não é bem assim. Há uma citação que eu quero que nós vejamos, que é uma parte do estudo, que muitas pessoas leem com base nesta citação, eles ficam relaxados. Eles não veem a urgência. Eles precisam entender que queremos lidar especificamente com essa situação nesse estudo. E pela graça de Deus, quando você sair, você será capaz de entender completamente o que a situação realmente significa. Lembro-me de algum tempo atrás, muitos anos atrás, estávamos ensinando a questão da vida no campo e alguém realmente mencionou essa citação. Então eles disseram, não, essa citação diz isso. Vamos lidar com esta citação, mas antes de chegarmos lá, vamos primeiro olhar para a questão da abominação da desolação, em seu histórico cumprimento. Então queremos olhar para ele em seus futuros cumprimentos. Abram suas Bíblias no livro de Lucas, o que é na verdade uma repetição de Mateus 24. Vindo para o livro de Lucas, capítulo 21. Lembrem-se, quando eles veem a abominação da desolação, o que eles devem fazer? Fugir. Agora, o que Lucas diz? Lucas não diz abominação da desolação, ele interpreta para nós. Então, em vez de usar as palavras que Mateus usou, como Jesus disse, olhem a abominação. Quando vocês verem a abominação, ele não diz uma abominação da desolação, ele nos dá a interpretação, mas ele diz desolação. Vamos ver qual é a abominação da desolação, que quando eles verem, devem fugir. Lucas capítulo 21. Encontraram, amigos? Eu quero que nós vejamos Lucas capítulo 21, verso 20. Ele diz, e quando virdes, observem a palavra, virdes, e quando virdes Jerusalém cercada, então saibam que a desolação está próxima. Então Lucas não usa a palavra abominação, ele usa a palavra desolação, interpreta a abominação. Eu quero ver se alguém pegou o que é abominação no contexto histórico, porque quando você ver, então a abominação está próxima. Então ele diz no próximo verso, então aqueles que estiverem na Judeia, fujam para os montes e deixem as cidades, e não deixem os que estiverem no campo entrarem nela. Prestem atenção, alguém viu esse texto? O que é que Lucas interpretou sobre a abominação? Ele diz, quando vocês verem isso, saibam que a desolação está próxima. Quando vocês virem o quê? Jerusalém cercada. Essa é a abominação. Quando vocês verem os romanos em solo sagrado, que é o comum e o sagrado combinados. Quando vocês verem essa abominação da desolação, fujam. Agora, amigos, aqui está uma pergunta que eu fiz a vocês, porque ouçam o versículo. Quando vocês verem Jerusalém cercada por exércitos, fujam. Se estivermos cercados de soldados aqui e eu disser que vocês devem fugir quando estiverem cercados, não faz sentido. Quando você lê isso, como Jesus pode dizer quando você estiver cercado, então você foge? Como que quase não faz sentido. Ele disse, espere para ser cercado, e então você foge. Como então você pode fugir? Ver. Agora lembrem-se, como nós vimos os cumprimentos históricos, devemos olhar para esses cumprimentos proféticos. Eu quero fazer uma pergunta a vocês, aqueles que leram a história, ou senão eu compartilharia com vocês a resposta. Mas os arredores de Jerusalém, antes de serem destruída, eles cercaram uma vez ou duas vezes. Amém. 2 vezes. Eles foram cercados pela primeira vez e pela providência de Deus, Ele empurrou a crise. Eles tiveram que se retirar, mas alguns anos depois eles voltaram.
E todos os que não fugiram depois do primeiro cerco foram destruídos no segundo cerco. Vocês estão entendendo, amigos? Então nós sabemos que a destruição de Jerusalém teve quantos cercos antes de ser completamente destruída? 2 cercos. Então, de modo que estamos vendo claramente os cumprimentos históricos, muito claramente vemos os cumprimentos históricos. Agora, o que eu quero que façamos, vamos olhar para isso em cumprimentos proféticos, porque isso é muito importante para nós. Vamos ver como será a abominação, ou qual é a abominação da desolação que será montada no futuro. Que quando Jesus disse ao verem, devem fazer o quê? Fugir. Historicamente, aqueles que não fugiram depois do primeiro cerco, cada um deles morreu. Amigos, muitas pessoas levam o que estamos prestes a estudar muito levianamente. Eles brincam com a misericórdia de Deus. Amigos, eu digo a vocês que coisa terrível é brincar com a misericórdia de Deus, quando Ele está dando a você um comando específico. Eu quero que vejamos. Vamos olhar para o cumprimento futuro. Agora, antes de eu ir para o cumprimento futuro, vamos mostrar aos alunos que temos o estudo. Não é longo, mas vamos fazer isso. Eu quero que vocês vejam algo. Eu quero que vocês vejam isso porque foi muito interessante quando eu vi. Vamos para o livro de Neemias. Neemias capítulo 13. Abram as Bíblias em Neemias capítulo 13. Neemias capítulo 13. Quando vermos a cidade cercada ou cercada por soldados, e eu estou fazendo uma pergunta. Quando uma cidade é cercada por soldados, as pessoas deixam os portões abertos ou fechados? Vocês sabem que o exército vem para atacá-los. Vocês sabem que tem que fechar os portões, especialmente se forem mais poderosos. Roma era muito mais poderosa que Israel, então eles fecharam. Eles tinham que fechar os portões. Eu quero que vocês vejam na Bíblia, quando os portões estão fechados. Eu quero que vocês vejam que não podia comprar nem vender, baseado na Bíblia. Neemias, capítulo 13, verso 16. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixe e toda a mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém. Verso 17. E contendi com os nobres de Judá, e lhes disse, que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Verso 19. O que Neemias faz para parar a compra e venda de roupas e alimentos? Observe o que ele faz. E sucedeu, pois, que, dando já sombra nas portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas. Eu ordenei que não se abrissem até que passasse o sábado, e pus as portas a alguns de meus servos, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, 1 ou 2 vezes. Pergunta: o que Neemias fez para que não comprassem nem vendessem? Ele fechou os portões, e não poderia haver compra de roupas nem de comida. Então, no primeiro cerco, quando os portões foram fechados, ajudando a você a entender algo sobre a abominação da desolação, quando é fechado, o que isso significa para o povo de Deus? Literalmente, historicamente, eles não podem comprar nem vender com ninguém lá fora. Então, o que eu estou vendo nos cumprimentos históricos também, quando havia o cerco, não podia comprar nem vender. Agora, a esta altura, você já deveria estar sabendo em sua mente qual é a abominação desoladora. Você já deveria dizer, eu já sei. Só olhando para a história, você deveria dizer, eu já sei. Agora vamos olhar, vamos ver o que é essa abominação da desolação. O que a Bíblia revela a nós como a futura abominação desoladora. Agora deixe-me dizer isso, o que o livro de Ezequiel é um livro altamente profético. Por que eu digo isso? Porque Ezequiel vai dizer qual é a abominação desoladora. Testemunhos para Ministros, página 445, nos é dito que o selo mostrado a João, Ezequiel também foi uma testemunha dessa revelação tão surpreendente. Então Ezequiel e João veem ao mesmo tempo. Sim, então ao mesmo tempo eu acredito que o tempo não está longe. Vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 8.
Ezequiel capítulo 8. O que acontece em Ezequiel é interessante. Nós vemos essa questão da abominação da desolação, que podemos não ver aplicado diretamente assim, mas é lá que vamos mostrar isso. Mas em Ezequiel capítulo 8, Ezequiel decolou em visão. E como ele está decolando em visão, Deus mostra a ele as abominações que foram feitas. E ele mostra a abominação uma sobre a outra. E ele viu todas estas abominações, e toda vez que ele vê, Ezequiel fica maravilhado quando ele vê as abominações. E ele fica chocado e consciente toda vez que ele vê a abominação. Eu vou te mostrar uma grande abominação. Então ele mostra outra e outra. Eventualmente Ezequiel diz, Senhor, Deus diz, Ezequiel, você não viu nada ainda. Eu vou te mostrar a maior de todas as abominações. Esta abominação que estamos prestes a ver levará à destruição total. Me deem outra palavra para destruição. Desolação. Agora alguém diz, que abominação é essa que levou à desolação? Vamos ver. Ezequiel capítulo 8, verso 15. E disse-me, vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. Então Deus está falando sobre a maior abominação. E ele me levou para o pátio interno da casa do Senhor. E eis que na porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, observe esta abominação, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. E eles virados para o oriente adoravam o sol. Qual é a maior abominação? Qual era a maior abominação em sua palavra? Adoração ao sol. Adoração ao sol. Deus diz que é, não eu. O que Deus chama de abominação. Então pergunto, quando Ezequiel capítulo 8 e 9 se aplica de acordo com testemunhos para ministros, o que João viu pouco antes os 4 anjos soltarem os 4 ventos, que é o fim dos tempos. Então, quando estamos olhando para esta abominação, não estamos olhando para o início dos tempos, estamos olhando para o fim dos tempos, estamos olhando para uma segunda aplicação. Então, o que você vê? Adoração ao sol. Deus a chama de abominação. Eu me pergunto, se esta abominação leva à desolação? Ezequiel capítulo 9, verso 1 diz, ele gritou também em meus ouvidos com alta voz, dizendo, fazei com que aqueles que têm cobranças sobre a cidade se aproximem. Viram isso? O que estes homens na verdade são? Anjos. Veja, Deus diz agora, porque eu vi esta abominação, eu quero que os homens que ensinaram sobre a cidade, estes homens são anjos, eu quero que eles se aproximem. Vejam isto, cada homem com as suas armas destruidoras em sua mão. Se eles têm armas destruidoras, que trabalho eles estão prestes a realizar? Destruição, como uma desolação. Então minha pergunta é, adoração ao sol, isso é abominação, isto leva à desolação. Então, por favor, me ajudem na aplicação futura. Qual é a abominação da desolação? Amém. É a lei dominical nacional, não comprar, não vender. Agora, se alguém ainda duvidar de nós sobre a abominação desoladora, leia os eventos finais 133. Os eventos finais 133. Escutem o que a serva do Senhor faz. Ela vai pegar os cumprimentos históricos e então ela vai misturar com os cumprimentos proféticos. Ela diz, como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal aos discípulos, escutem, como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal aos discípulos da destruição iminente de Jerusalém, então o que significa? Pela mesma maneira, esta apostasia da adoração dominical será um sinal para nós de que o limite da tolerância de Deus foi alcançado. Então a inspiração claramente pega os eventos finais 133, mistura o histórico profético e ela deixa claro o desempenho profético da abominação da desolação, como sendo a imposição da lei dominical. Estão me seguindo, amigos? Agora alguém diz, muito obrigado. A abominação desoladora é a lei dominical, então eu espero pelo domingo, Senhor. Jesus disse, quando vir a lei dominical, então eu fujo. Esperem. Jesus disse, quando você vê a abominação, lembre-se que eu te disse para fugir. A abominação desoladora é a lei dominical, então quando eu vejo a lei dominical, então eu fujo. Agora deixe-me dar-lhe a citação. Vamos ler sua citação. Estou lendo do livro Vida no Campo, página 32.
Eu quero que vocês vejam o que a serva do Senhor diz aqui. Agora, se os seus olhos não estão treinados quando você lê citações como essa e você nega todas as outras citações, você estará colocando em jogo sua salvação. E vamos mostrar que alguém diz, mas é o que estudamos em questões de salvação. Não são minhas palavras. Jesus disse, quando você ver, fuja. Como se chama quando você viola um comando claro da boca de Deus? Se chama pecado. Mesmo se Jesus disser para não comer do fruto da árvore, não importa quais frutos ele disser, não faça isso. E você fizer, está pecando. Vida no Campo, página 32. Diz que o tempo não está distante. Agora eu vou te ajudar. Eu quero que você assista com atenção. Por favor, amado, vejam as datas. Antes de eu ler a citação, por favor, olhem as datas. Eu sei que vocês podem ver as datas. Alguém viu a data? Alguém pode me dizer que data é esta? 1885. Obrigado. Vida no Campo, página 32. Ela diz, não está distante o tempo. Quando ela escreveu isto? 1885. Então havia algo próximo de 1885. Vocês estão acompanhando? Vamos continuar lendo. O tempo não está distante, quando, como os primeiros discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares isolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos foi um sinal de fuga para os judeus cristãos, assim o arrogar-se nossa nação. Pausa. Em qual nação Ellen White vivia? Estados Unidos. Então, quando ela diz nossa nação, a qual nação ela está se referindo? Estados Unidos da América. Então, em 1885, ela estava dizendo algo que não estava muito distante. Em qual nação? América. Por favor, amigos, me acompanhem. Ela continua, ao arrogar-se nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Então, por que você não fala? Você pode dizer que ela está misturando o histórico. Então, ela está misturando o profético nisso. A primeira citação, ela então diz, desculpem, qual é o último evento que ela menciona nas palavras vermelhas? Quais são os últimos eventos nas palavras vermelhas? O decreto da lei dominical. Então, a última coisa que ela menciona é a obrigação da lei dominical. Então, ela disse que então será a hora. Quando será a hora? Quando você ver o quê? O decreto dominical. A leitura dessa citação é clara. Diz quando você ver a lei dominical, que é muito claro. Ela diz, então será a hora. Quando você ver o decreto dominical, então será a hora para deixar as grandes cidades. Passo preparatório para viver nas menores. Então, quando você ver a lei dominical, o que você deve fazer com base nessa citação? Deixar o quê? As grandes cidades. Passo preparatório para as menores. Abandonar as grandes cidades. Então, baseado nesta citação, quando você vai fazer isso? Quando vocês verem a lei dominical. A citação é muito clara, amigos. Diz, quando você ver a lei dominical é para fugir. Agora, em que ano foi isso? 1885. Pense. Quantos cercos Jerusalém teve? Para não comprar, não vender? 2. Então, quantos cercos teremos antes da lei dominical chegar? Deve haver 2, porque Jerusalém foi cercada 2 vezes. Eles foram cercados 2 vezes pelos inimigos, por Roma. Então a igreja deve ser cercada quantas vezes? Deverá ser cercada 2 vezes por Roma. Não Roma pagã, mas Roma papal. Quando foi o primeiro cerco para os adventistas do sétimo dia? Em 1888. Vocês estão acompanhando? Se vocês lerem atentamente o contexto da citação que ela escreveu praticamente em 1885, e ela disse que em 1885 não estava longe o tempo quando devemos fugir das cidades. Então, em 1888 foi a lei dominical na América. E Deus, em sua misericórdia, porque a igreja não estava pronta. Jesus olhou abundantemente para a sua igreja e ele chorou, meu sangue, meu sangue, meu sangue, e a crise foi puxada para trás em misericórdia. Este foi o primeiro cerco. Quando todos os adventistas do sétimo dia devem perceber, agora é a hora de deixar as cidades. Amigo, espero que vocês estejam acompanhando. Agora, eu quero que vocês vejam. Alguém pode dizer, isso pode ser seu raciocínio. Essa é apenas a sua razão. Eu vou fazer as pazes. Vamos ficar quietos agora. Vou fazer a profetisa falar. Pergunta, quando você disse que deve deixar as cidades?
Não são minhas palavras. Quando eu estou dizendo em 1885, quando ela disse que o povo deve deixar as cidades, ela disse que você deve deixar somente quando ver a lei dominical. Eu quero que vocês vejam agora, pela graça de Deus. Nós pegamos todas as citações que pudemos encontrar. E o que nós fizemos, incluímos esta citação, e nós a colocamos em seu tempo. Quando digo no tempo, quero dizer no ano em que eles foram escritos. Eu sei que vocês entendem o que eu estou dizendo. Então eu tenho os slides nos anos exatamente como a profetisa escreveu. Digam-me, se uma linguagem pode mudar depois de 1885, depois de 1888, sabemos que em 1885 ela diz, quando você ver a lei dominical, me digam se uma linguagem permanece a mesma, ou como uma linguagem agora mudou, vamos ver. Em que ano? Quando foi escrito isso, o primeiro, em 1885. Isto está exatamente na ordem das citações que diz. Lembrem-se, na primeira citação ela diz que se você ver a lei dominical, então você faz o quê? Então você foge. Agora vamos ver isso. Isso é de 1897. Ela diz, o mundo protestante criou um sábado idólatra no lugar em que devia estar o sábado do Senhor e está andando nas pisadas do papismo. Por essa razão, vejo a necessidade. O que significa necessidade? Agir imediatamente. A outra citação, espere pela lei dominical, 1897. Não. Necessidade. Eu vejo a necessidade de que o povo de Deus deve se mudar das cidades para os campos retirados, onde possam cultivar a terra, produzir sua própria provisão, onde possam criar seus filhos com hábitos simples e salutares. Eu vejo a necessidade de se prepararem para terem todas as coisas prontas para a crise.